Imagine o som de milhares de vozes gritando a mesma frase tarde demais. Nós sabíamos que os juízos de Deus viriam, mas não sabíamos que seria tão cedo. O mundo está perdendo o equilíbrio e o que muitos chamam de acaso ou crise, a Bíblia chama de contagem regressiva. Você está apenas assistindo aos jornais ou está conseguindo ler o que está escrito nas entrelinhas da história? O que Cristo revelou aos discípulos há 2000 anos não era um palpite, era um mapa para o que você está vivendo hoje. Enquanto as palavras ainda ecoavam na memória dos discípulos, o peso do que estava sendo revelado descia lentamente sobre seus corações. Cristo não falava como quem anuncia hipóteses distantes, mas como aquele que vê o fim desde o princípio. Sua voz carregava a solenidade de quem conhece a dor humana e ainda assim aponta um caminho de vigilância. Ele havia dito: "Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo." Mateus 24:13. A advertência não era apenas sobre eventos externos, mas sobre o desgaste silencioso da fé, sobre o amor que esfriaria e sobre a tentação de confundir o barulho das nações com o silêncio de Deus. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. Cada palavra carregava urgência, não pânico, preparo, não desespero. A profecia avançava como um chamado à sobriedade espiritual, lembrando que os sinais não existem para gerar medo, mas para despertar aqueles que dormem, fortalecer os que permanecem e firmar a esperança dos que aguardam, não como quem foge do mundo, mas como quem vive nele com os olhos erguidos, discernindo que o tempo se move inexoravelmente em direção ao cumprimento da promessa. A voz de Cristo avançava com firmeza serena, unindo sinais cósmicos a lições simples, como se quisesse gravar a verdade não apenas na mente, mas no coração. Ele havia dito que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, não como espetáculo isolado, mas como marcas de um tempo que desperta consciências. Então, com a calma de quem ensina filhos atentos, acrescentou: "Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." Mateus 24:32. A natureza se tornava testemunha silenciosa da profecia, mostrando que os sinais não são confusos para quem observa com discernimento. E ele concluiu: "Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas." Mateus 24:33. Não era uma mensagem de datas, mas de percepção espiritual. Não um convite à ansiedade, mas à vigilância consciente. Ao declarar que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam, Mateus 24:34, Cristo selava a certeza de que os sinais falariam por si mesmos. Eles surgiriam no tempo certo, e aqueles que olhassem com fé reconheceriam que o cumprimento se aproxima, não como ameaça, mas como promessa viva diante dos olhos atentos. As palavras de Jesus ecoavam como um alerta atravessando os séculos, revelando que os céus e a terra falariam ao mesmo tempo. "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações." Lucas 21:25. Não era apenas o firmamento que estremeceria, mas o íntimo dos povos, pressionados por uma inquietação que nenhuma estrutura humana conseguiria conter. A profecia se confirmava no clamor silencioso das multidões, na instabilidade das nações, no sentimento difuso de que algo maior se aproxima. Cristo havia afirmado que, ao contemplarem esses prenúncios, os que vigiam deveriam saber que está próximo, às portas. Mateus 24:33. A história avançava com passos firmes e o mundo parecia perder o equilíbrio, como se estivesse sendo pesado em uma balança invisível. Em meio a essa convulsão, os corações dos homens desfaleavam, temendo as coisas que sobrevirão ao mundo. Mas entre o ruído da angústia coletiva,
uma voz se elevava com autoridade serena, atravessando a tormenta. Sou eu, não temais. Essa declaração não anulava os acontecimentos, mas oferecia um ponto de firmeza no caos. Uma história solene e decisiva estava sendo registrada nos livros do céu, composta de eventos que, conforme fora anunciado, antecederiam de perto o grande dia de Deus. Tudo se movia, tudo se agitava, e cada sinal confirmava que o tempo avançava irreversivelmente rumo ao cumprimento da promessa. A advertência soava grave e necessária, pois Cristo não ocultou que o engano caminharia lado a lado com a expectativa. Ele havia dito com clareza: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Essas palavras ganharam forma quando homens se levantaram reivindicando a autoridade divina, conduzindo multidões para o deserto, prometendo sinais, poder e revelações extraordinárias. Muitos eram arrastados para longe da verdade simples, em direção às solidões das montanhas e à confusão espiritual. Contudo, essa profecia não se encerrava na queda de Jerusalém. Ela avançava silenciosamente até os últimos dias, tornando-se um sinal direto do segundo advento. Em meio às falsas pretensões, surgiriam falsos sonhos e visões enganosas, vozes insistentes tentando substituir a palavra. Ainda assim, o chamado permanecia firme: pregar a palavra e não se desviar da voz de Deus revelada nas Escrituras. Muitos afirmariam ser especialmente ensinados, assumindo encargos que o céu não lhes confiou, produzindo apenas confusão. Diante disso, cada coração seria convidado a buscar a Deus com fervor pessoal, aprendendo a discernir sua vontade não pelas vozes que se multiplicam, mas pela verdade que permanece. O episódio se desenrolou de maneira simples e, ao mesmo tempo, profundamente reveladora. Um jovem desconhecido apresentou-se com pretensões elevadas, afirmando trazer uma mensagem urgente, carregada de autoridade própria. Suas palavras soavam intensas, mas destoavam em espírito e direção ao insistirem em impor decisões que Deus não havia ordenado. Diante disso, a resposta foi firme: o Senhor não costuma revelar o dever de seus servos por meio de impressões confusas transmitidas por estranhos. Quando confrontado com serenidade, o próprio jovem reconheceu que o impulso que o dominara não procedia de uma orientação segura. Esse episódio revelou que o engano nem sempre se apresenta com hostilidade, mas frequentemente com aparência de zelo, exigindo discernimento e compaixão para conduzir os confusos de volta a caminhos seguros. A advertência avançava para o terreno silencioso dos hábitos cotidianos, revelando que o colapso moral nem sempre começa com grandes crimes, mas com concessões repetidas. Comer, beber e vestir-se tornaram-se o centro da existência para muitos, enquanto a saúde e a razão eram sacrificadas no altar do prazer imediato. Assim era antes do dilúvio, quando a humanidade perdeu a percepção do sagrado e ignorou os avisos do céu. O mundo moderno caminha rapidamente para a mesma condição, dominado pelo excesso e pelo abuso que obscurecem o discernimento espiritual. A intemperança torna os homens incapazes de perceber a proximidade do juízo. Nesse cenário, cada hábito revela escolhas, e o avanço dessa dissipação se torna um sinal silencioso de que a história terrestre se aproxima de seu desfecho. O retrato traçado se tornava cada vez mais sombrio. Nos dias de Noé, a terra se encheu de guerra, crime e homicídio, e esse mesmo espírito se levantaria novamente. Por trás do clamor coletivo, forças invisíveis instigam corações à perversidade, conduzindo homens a atos de crueldade que nenhuma explicação humana justifica. A violência avança como uma corrente fora de controle, revelando que a impiedade se aproxima de seu limite. Cada notícia carregada de dor ecoa como um aviso solene de que o fim de todas as coisas se aproxima, chamando os que ouvem a despertar, vigiar e preparar-se para a iminente vinda do Senhor. O anúncio avançava como o som distante de um trovão. A terra seria sacudida de maneira terrível. Os mares se tornariam sepulturas, o fogo avançaria sem controle, consumindo palácios e cidades, e a guerra se tornaria presença constante, acompanhada por epidemias e fomes.
Diante desse cenário, o apelo ressoa com urgência: buscar a Deus enquanto ainda pode ser achado. A graça se aproxima do fim, e a preparação verdadeira não está em planos humanos, mas em arrependimento e fé em Jesus Cristo. A visão surgia com força avassaladora. Um incêndio terrível, grandes bolas de fogo caindo sobre as casas e o terror indescritível do povo. Então surgiam as vozes, carregadas de angústia. Sabíamos que os juízos de Deus sobreviriam à terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros clamavam com dor ainda mais profunda. Os senhores sabiam. Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. O peso dessas palavras revela que o maior sofrimento não estava apenas na destruição, mas no reconhecimento tardio de uma verdade ignorada. O quadro final revelava que a própria estrutura do mundo entraria em colapso. Cidades desapareceriam em instantes, enquanto o Espírito de Deus se retiraria gradualmente. Em um momento haveria segurança aparente. No seguinte, o chão fugiria debaixo dos pés. Montanhas queimariam como fornalhas, e tudo na natureza entraria em convulsão antes que o Filho do Homem aparecesse nas nuvens do céu. Cada abalo e cada inundação proclamariam que o tempo de decidir não pode mais ser adiado. A advertência alcançava até o ar que sustenta a vida. A atmosfera tornava-se contaminada e a dependência do homem em relação a Deus tornava-se absoluta. As forças das trevas avançam, poluindo o que sustenta a existência, trazendo epidemias que arrebatam milhares. Esses acontecimentos são como gotas das taças da ira de Deus, sinais iniciais do que se intensificará. Ainda assim, por um tempo, o poder moderador de Deus continua a conter a destruição total, oferecendo uma última oportunidade de arrependimento. As calamidades não são acaso cego. Quando edifícios suntuosos desaparecem, os juízos se tornam visíveis para despertar consciências adormecidas. Deus busca alcançar aqueles que ignoram sua palavra, usando a natureza para chamar homens e mulheres à razão, para que percebam o perigo espiritual em que se encontram e reconheçam que ainda há um convite ao arrependimento. Acima de todo o ruído, há uma verdade que sustenta a esperança. O mundo não está à deriva. Há um governante soberano. A majestade do céu dirige o destino das nações. Por trás das contendas e dos tumultos, aquele que se assenta acima dos querubins continua governando a terra. Embora a história pareça moldada apenas pela vontade dos homens, Deus executa os conselhos de sua própria vontade, conduzindo tudo para o cumprimento de seus desígnios eternos. O véu se ergue, revelando que os acontecimentos da terra jamais foram isolados. Este pequeno mundo tornou-se um livro aberto onde se revelam, diante de todas as inteligências criadas, os princípios eternos do governo de Deus. Este pequeno mundo não está à deriva. Ele é agora o palco de um espetáculo que o universo inteiro observa com fôlego suspenso. Cada escolha sua, cada decisão de despertar ou continuar dormindo, ecoa além das estrelas. A história não vai terminar em caos, ela vai terminar em cumprimento. O tempo da indecisão acabou. A pergunta que resta não é o que vai acontecer com o mundo, mas o que vai acontecer com você quando o Rei atravessar as nuvens. Se você sentiu que esta mensagem não chegou até você por acaso, não aguarde. Alguém que você conhece precisa despertar hoje. Compartilhe. Seja a voz que avisa antes do silêncio.